E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero gravar um vídeo aqui bem interessante, né, para você e também um vídeo rápido, né, com respeito às manifestações, tá? Eu tenho me calado, né, diante de tudo isso, eu tenho muito mais observado do que falado, tá? Porque a gente primeiro observa, vê como é que está o contexto e depois a gente fala, tá? Mas então, Pastor Igor, você é a favor ou você é contra as manifestações, né, do cristão ir lá como cidadão se manifestar? Sim ou não? Tem base bíblica para isso? Né? Nosso reino não é deste mundo, e aí como é que a gente faz? Bom, a gente tem que primeiro colocar os pingos nos is, temos que olhar momento por momento, caso por caso, para que a gente não seja injusto e nem também seja um bitolado, né? Um fanático religioso e nem um fanático político. Tá? Eu sempre digo que o equilíbrio é a chave para a gente chegar a um denominador comum. Então, muito bem. Você é a favor ou você é contra? Depende. Depende de uma série de fatores. Primeiro, é legítimo nós, através da democracia, porque nós não estamos num Estado teocrático, nós estamos num Estado laico, né? Então, a gente pode se manifestar de diversas formas. É legítimo eu ser contra algum resultado, ou eu querer me manifestar, observando eu que está havendo uma injustiça, tá? Em Lucas capítulo 18, Jesus vai contar uma parábola de uma viúva que foi todos os dias bater na porta do juiz iníquo pedindo justiça, para que ele olhasse a sua causa. Se você for ver nas vozes dos profetas, eles em todo momento, em todo tempo, eles vão bater firme na questão dos juízes. Os juízes que não olham a causa das viúvas, dos órfãos, dos que estão passando necessidade, os juízes corruptos, a parábola do juiz iníquo, que vai ser condicionado para a oração, para a gente não orar sempre, não deixar de desistir, não esmurecer. Então ela ficou todos os dias lá batendo, batendo, batendo. Ela não ficou em casa orando, ela fica aqui orando para ver se Deus toca no coração do juiz. Não. Ela foi até ele até que o juiz ouviu. Certo? Então, o que nós devemos de fazer? Nós devemos de importunar, desde que isso não sejam atos antidemocráticos. Tá? O que é um ato antidemocrático? Queimar pneu, né? Fechar rua, isso são atos antidemocráticos. Tá? Agora, você ir se manifestar pacificamente, impor as mãos, orar, gente, onde eu vou encontrar na Bíblia que isso está errado? Impossível. Ainda mais se você se achar no direito de que você está certo. Você tem que respeitar a opinião do outro. Tá? Então, tem base bíblica, a mulher foi lá todos os dias importunar. Ela foi lá chamar a atenção. O que o pessoal está querendo fazer? Chamar a atenção. Chamar a atenção de quem? Das autoridades competentes. Para quê? Para que eles possam ver o que está acontecendo. Gente, isso alguns resultados, os resultados que nós tivemos aí, né, no dia 30, não são normais. Não são normais. Se você disser para mim que é normal, eu discordo de você, não são normais. Então, a gente não pode chegar e simplesmente entregar a nossa nação, né, de bandeja. A gente não pode fazer isso, porque o que está em risco, sim, é a nossa liberdade. Você está vendo isso claramente, né? Canais sendo fechados, pessoas sendo desmonetizadas. Isso vai aumentar. Não pensa que não, porque isso vai aumentar. Bom, então tem base bíblica para isso. Você quer mais base bíblica? A gente encontra mais base bíblica na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele foi acusado, né, de estar perturbando a cidade, pregando heresia, né,
E no momento em que ele ia ser preso para ser condenado, o que ele fez? Ele apelou para sua cidadania romana. Quando ele apelou para sua cidadania romana, eles falaram, não, peraí, está apelando, né? E no momento em que ele é julgado, ele é levado para Félix, para Festo, né? Ele fala, olha, vocês têm que me ouvir, vocês são obrigados a me ouvir, não tem que ficar só ouvindo os romanos. Se eu cometi alguma coisa errada, eu morrerei. Mas se eu não fiz nada de errado, né? Então, que seja a minha causa seja julgada com justiça. Eu apelo a César. Você pode ver lá em Atos 25, 26, 27. Né? Então você vai ver que o apóstolo Paulo, ele mostrou o seu direito de cidadão romano. Mostrou o seu direito de cidadão romano. Ele foi apelar até a última instância, até a César. E ele, no momento em que ele foi apelar, você vê lá o discurso dele, né? Ó, excelentíssimo, né? Ele não foi antidemocrático, ó, seu ladrão, né? Ó, você, ó, seu injusto, seu ímpio. Você é um ímpio. Não, ó, excelentíssimo, vem aqui colocar diante de ti a minha situação. Ele contou todo o testemunho da vida dele. Então, o que acontece é que às vezes a gente acha que o mundo jaz no maligno, nós já sabemos disso. Mas não é porque o mundo jaz no maligno que os profetas não profetizavam contra, né, as injustiças dos reis. Né? Não profetizavam contra, né, as injustiças dos juízes daquela época. E eles profetizavam e eles falavam que haveria juízo. Eu acho muito estranho, nós que temos sentimentos de profetas, a gente, da maneira em que Deus permite que nós façamos hoje, não viemos a, de alguma maneira, importunar as autoridades através de uma manifestação legítima e saudável. Eu falei isso uma vez, eu falei isso no vídeo que eu, na semana passada, né? Que todos nós, como cidadãos, o apóstolo Paulo fala isso, nós devemos orar pela paz, né, dos governadores. Por quê? Porque ninguém quer ser importunado. Então, o nosso papel é orar pela paz e buscar a paz, gente, pelo amor de Deus. Esse é o nosso papel. Agora, se a paz não vier, você fez a sua parte. Se a paz não vier, você fez a sua parte. Se você orou, votou, manifestou, foi até a última instância, onde tinha que ir. E aí, mesmo assim, porque os governantes é Deus quem coloca. Deus não colocou ninguém ainda. Quem é ainda o nosso presidente é o atual. Não tem ninguém lá ainda colocado na cadeira. Então você pode, né, fazer ali tentar, né, mexer algum pauzinho ali, através da sua manifestação. Se Deus chegar lá e colocar, e ele se assentar, você pode simplesmente continuar orando, continuar procurando fazer aquilo que está dentro da democracia, mas, meu irmão, foi Deus que permitiu ele se assentar ali. Entendeu? E alguma coisa Deus tem para ensinar. Se não permitir, que aí é só um milagre divino, né? Aí vai estar provado que valeu a pena ter feito tudo o que fez. Então a gente tem que aguardar, temos que esperar, né? Se não acontecer nada, pelo menos você fez a sua parte. O que você não pode, o que a gente não pode, é ficar descriminalizando ou criminalizando, mas criminalizando, né, as pessoas que estão indo lá. Por que não pode ir? Eu tenho que ficar em casa, só ficando em casa, orando e pedindo a Deus? Você até pode, mas não fala mal de quem está indo lá. Não divida a igreja. Porque tem gente achando que é mais crente do que o outro, porque um está em casa orando e o outro não. Está errado. A nossa forma de importunar o juiz iníquo é assim. E existe juiz iníquo, sim. Essa é a nossa forma. E não esmorecer. E, ao mesmo tempo, orar
e esperar em Deus que todas as coisas venham a ser resolvidas. Se for assim que tem que ser, será. Se Deus quer que seja da forma como a igreja está agindo, unida, orando, indo para as ruas, né, para que a liberdade cristã continue aqui no Brasil, será. Né? Agora, eu acho muito estranho, as pessoas estão vendo que está tendo injustiça, que tem tráfico de criança, que estão querendo legalizar aborto, que estão querendo fazer isso, fazer aquilo, e o pessoal não deixa para lá. É Deus que quis assim. Não, aí. O que é isso? O que é isso? Como assim foi Deus que quis assim? Você tem que fazer a sua parte. Você é um cidadão. Você é um cidadão. Então, tem pessoas que vão lá, deixa eles lá, orem por eles, gente. Não vá sair falando. Não, E uma outra coisa também, né? Mas não seria isso querer que as coisas desse mundo viessem a melhorar e tal? Então, tem gente que eu vi que comparou esse tipo de gente como os dos Zelotes. Não, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O grupo de Zelotes, eles queriam trazer o reino de Deus por meio da força, da violência, da espada. Seria a mesma coisa. Olha só que anacrônico essa tipologia, comparar esse pessoal com Zelote. Seria a mesma coisa que eu fosse na rua queimar pneu e dizer: venha o teu reino, venha o teu reino, reino de Deus já, e picha tudo. Isso era os Zelotes daquela época. Né? Os Zelotes daquela época eram os invasores de hoje. Né? Vou invadir as terras ali, venha o teu reino, venha Jesus, queima o pneu, fecha a rua, venha reino. Isso seria os Zelotes. O pessoal que está lá não está indo se manifestar para vir o reino de Deus. O pessoal está indo para querer que faça justiça. Para querer que seja feito justiça. É isso. Não compare Zelote com os irmãos que estão indo lá. Não tem nada a ver uma coisa com ninguém está indo para as ruas para pedir a vinda do reino de Deus. As pessoas estão indo para a rua para pedir justiça. 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 É isso. É isso. Tá? Então, essa é uma parte que tem que ser muito bem explicada. Tá? Deixa as pessoas irem se manifestar, cuidado com fake news, e aí é onde eu queria entrar nessa segunda parte, né? Pessoas que estão levando isso para o coração. Já vi gente falando assim: se você está indo contra quem se manifesta, então você é petista. Ó, já começou mal. Você veja que o diabo está começando a semear de novo uma divisão onde não tinha divisão. Não existia divisão, tá? Então, cuidado para não levar isso para o coração, porque você pode estar, aí sim, fazendo uma militância. Tá? E aí já começa a complicar, porque todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. Uns com um entendimento, outros com outro, mas eu estou trazendo aqui o senso, e com base bíblica, para o equilíbrio. Que o mundo jaz no maligno, eu sei. Que o império das trevas vai ter que vir, eu sei. Que o grande reset vai vir, eu sei. Que guerras surgirão, eu sei. Mas, na medida do possível que eu puder fazer para que a gente tenha paz, que é o que Paulo ensina, eu vou fazer. Porque nós somos o quê? Pacificadores. Agora eu sei que vai chegar um momento e que não vai ter jeito. Mas esse momento que não vai ter jeito é lá na última semana de Daniel, meu irmão. Não é agora. Agora é um outro momento. Agora é um preparar para um caminho. Mas esse preparar um caminho pode ser de uma forma mais difícil e pode ser de uma forma menos difícil. Eu escolho um menos difícil. Claro. Né? Porque se você disser para mim, não, tem que ser difícil mesmo, porque o reino de Deus... Então faz o seguinte, meu chapa. Faz o seguinte, ó. Sai do teu emprego, vai ficar orando, vai para o monastério, né? Já quer passar dificuldade agora, já começa praticando.
Eu não quero passar dificuldade agora. Né? Quem é um maluco que vai querer dizer, não, Igor, eu tô doido para passar necessidade. Nossa, eu tô orando. Ai, eu tô orando para passar necessidade. Você é doente? Você tem um problema de cabeça? Que conversa é essa? Ninguém quer ficar passando necessidade. Ninguém quer. Ninguém quer. Agora, um momento em que Deus quiser que haja perseguição, aí é Deus que está fazendo. Eu não provoquei isso. Eu não provoquei. É a mesma coisa de um cristão ser perseguido por ser cristão e aí ele é preso por ser cristão. É um papo. Uma outra coisa é eu falar assim, cara, eu quero ser preso mesmo porque eu sou cristão. Eu vou lá no centro de macumba, quebro tudo, falo, me prende agora. Eu sou um preso religioso. Não, não. Você não é um preso religioso. Você foi lá e provocou isso. E aí vai só você. Só você que vai ser preso. E o restante vão estar tudo aqui pregando o evangelho aqui fora. Por quê? Você não foi sábio, você foi tolo, maluco. Uma coisa é eu ser perseguido pela minha religião de uma maneira que Deus permite ser perseguido, que é uma coisa regional, nacional. Uma outra coisa é você chegar e você ir lá provocar sozinho. Entende? E aí só você vai passar por isso daí. Então tem gente que fica querendo que venha logo, né? Sem ser a hora de ser. Porque se você pedir para vir sem ser hora de ser, é só você que vai padecer necessidade. Enquanto outros não. Agora, se for um momento, aí vai todo mundo. Você está entendendo? Então tem que ter equilíbrio, gente. Tem que ter calma. A gente quer o reino de Deus, eu quero o reino de Deus, eu sei que tem etapas para chegar ao reino de Deus, eu sei que perseguição vai vir, eu sei que vai ficar as coisas difíceis, eu sei de tudo isso. Mas se está dentro do tempo de Deus, o Senhor vai guardar. Agora, se eu ficar ali, tomara que venha logo mesmo, né? Deixa eu dar mais uma provocadinha, né? Aí se for você fazer isso, aí é só você que vai ser perseguido, né? Porque você não está agindo sabiamente. Então, cuidado, né? Cuidado para você não substituir o reino de Deus. Cuidado para você não pensar que você está fazendo a obra de Deus e você está fazendo a obra do diabo. Né? Qual é a obra do diabo? Tem pessoas que eu estou vendo que já abandonaram a fé. Tem pessoas que eu estou vendo que já não acreditam na provisão divina. Tem pessoas que eu estou vendo que estão desesperadas por causa de política e se esquece que a vida delas está na mão do Deus o Todo-Poderoso. Tem pessoas que estão à base de remédio, tem pessoas que não estão dormindo direito, tem pessoas que ficaram desanimadas na fé, tem pessoas que amanheceram com depressão. Por quê? Porque não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Então aí é um outro aspecto que deve ser observado. O primeiro aspecto é que você pode, né, você tem o seu direito como cidadão, né, de ir manifestar o seu posicionamento dentro das 4 linhas da democracia. Ponto. Então, ok, você vê, tem texto Lucas 18, Atos 25, 26, 27, né, os profetas que vão lá falar, né, em nome de Deus, acusando, né, os juízes iníquos. Né, perfeito. Esse é o ponto. O segundo ponto é não deixar de vista o reino de Deus, onde as pessoas só falam sobre política, esquece que tem uma pregação, esquece que tem um reino, esquecem de tudo isso, esquece de orar pelos enfermos, esquece de buscar o poder de Deus, começa a julgar as pessoas, começa a brigar entre eles mesmos. Olha como é que o diabo está fazendo a festa no meio de pessoas imaturas. Tá? No meio de pessoas imaturas. Então, essa é a palavra que eu tenho, tá? Tudo tem que ter um equilíbrio. Se você quer ir para manifestação, faça, né, dentro do equilíbrio de um cidadão. Faz igual o apóstolo Paulo. Eu sou cidadão romano, eu apelo, né, para César, eu vou até a última instância para provar que eu estou certo e vocês estão errados. Porque ele não queria morrer sendo acusado injustamente. Morrer por Cristo também,
mas morrer acusado injustamente, não. Tá? Então, o apóstolo Paulo fez da sua defesa e apelou até a última instância, porque ele conhecia os seus direitos. A viúva conhecia os direitos dela, e ela queria que a causa dela fosse atendida, e ela importunava o juiz. Os profetas, eles iam para as ruas, né, para acusarem, né, os reis e as autoridades de injustiça. E até o povo também, quando não obedecia. Grandes homens de Deus, como por exemplo Justino de Roma, ele enviava carta para os imperadores pedindo para que eles parassem de perseguir os cristãos, porque os cristãos não fazem mal às pessoas. Então a gente sempre tem uma maneira, né, de manifestar nossa indignação contra a injustiça. Então, se você se julga um profeta de verdade, você tem que arder em você um senso de justiça. Tem que arder. Arde em nós, em mim, um senso de justiça. A gente vendo tantas injustiças ocorrendo no nosso meio, tanta corrupção, tanta roubalheira, tanto isso quanto aquilo. Então arde em nós, pelo amor de Deus, não arde em você. Então a gente tem que fazer de alguma maneira importunar as autoridades, tá? De alguma maneira. Agora, esta maneira que eu vou fazer não pode me tornar um militante político a ponto de substituir o reino de Deus, as minhas orações, as minhas confianças, a minha fé, a minha paz em Deus, o evangelho, a pregação, o ensino, e provocar divisão entre os irmãos, julgando todo mundo, se achando superior aos outros. Então, equilíbrio. Não é nem 8 nem 80. Fica ali no equilíbrio, tá? Para que você não acabe caindo nessa armadilha do diabo, que é omissão e que também é o julgamento dos irmãos. Tá? Julgar os irmãos não é legal, certo? E se omitir também, se achando bambambam, né? Porque Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo, como que não fez? Você acha que Jesus não fez? O que ele fez lá na casa de Deus quando ele viu toda aquela injustiça e roubalheira? O que Jesus fez lá? Ele não saiu quebrando tudo? Quebrou ou não quebrou? Estava lá com chicote ou não estava com chicote na mão? Por que será que Jesus fez isso? Porque ele se manifestou. Houve uma manifestação dele ali, não digo uma manifestação de poder, mas uma manifestação física, pública, dizendo essa casa, minha casa será chamada casa de oração, e não covil de ladrões. Ele se manifestou. Houve uma manifestação de Jesus ali. E todo mundo parou para ver. Então a gente não vai sair quebrando nada, não estou dizendo que a gente tem que sair quebrando as coisas, né? Mas a gente pode sair e manifestar o nosso sentimento de injustiça, que foi o que Jesus sentiu ali na hora, tendo o seu sentimento de injustiça, e ele não queria que as coisas continuassem assim. Leia depois Mateus 23, você vai ver um discurso inteiro sobre a hipocrisia dos fariseus. Um sentimento de injustiça. Gente, injustiça é algo que Deus, olha, leia Provérbios, você vai ver, Deus odeia a balança injusta. Que o injusto pague pelo justo e o justo pague pelo injusto. Deus abomina, Deus odeia isso. Você é profeta, você quer ser duas testemunhas, tem que estar ciente disso, cara. Tem que estar ciente disso. Tem que arder em você o senso de justiça. Tem que arder. É justamente por causa da injustiça que Deus vai levantar os profetas aqui para poder fazer aquilo que você, cristão, tinha que fazer e não faz. Porque eu estou desconfiado que tem muita gente que acha que é duas testemunhas, mas é uma virgem que está dormindo. Então tem que haver sim um senso de justiça. Só não fica bitolado, fanático, não substitui o reino de Deus, não fica tendo esperança nas coisas desse mundo. Mas aquilo que é cabível a você fazer, é saudável você fazer, legítimo, você pode fazer. Ainda que seja até em momentos de perseguição. Certo, gente?
Deixa a sua opinião aí, coloca aí a sua opinião, né? Expressa e vamos estar orando para que a justiça seja feita, né? Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Amém? Fique aí com essa palavra, em nome de Jesus.